Então, vamos lá, graça e paz, gente. Queria pedir que você se colocasse de pé para a gente orar nesse momento, agradecendo ao Senhor por mais uma oportunidade de estarmos aqui e de aprendermos um pouco mais na sua palavra, aquilo que é a sua vontade para as nossas vidas como igreja. Senhor, nós bendizemos o teu nome, exaltamos o teu nome, declaramos que só o Senhor a glória e oramos no nome de Jesus para que nessa hora o teu Espírito Santo venha iluminar a nossa mente para o entendimento da tua palavra. Nós queremos aprender mais do Senhor aqui nesse lugar, que em tudo o Senhor nos conduza. Essa é a nossa oração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você pode sentar. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre um tema interessante, que é os dízimos, as ofertas, o semear no reino de Deus. E vamos falar um pouco também sobre os sacramentos da igreja, que é a ceia do Senhor e também o batismo. Então nós vamos começar aqui falando um pouco sobre dízimos, um pouco sobre oferta. Aproveite essa oportunidade para você tirar as suas dúvidas. É importante que você possa sair daqui nessa noite conhecendo aquilo que a palavra de Deus ela nos declara, tanto acerca dos dízimos, das ofertas, como também do batismo e da ceia do Senhor. Há um texto lá em 2 Coríntios, capítulo 9, os versos 6 a 8, você vai observar que está aí na sua apostila. A palavra diz assim: e digo isto, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E ele continua declarando: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, abundeis em toda a boa obra. Amém? Meus amados irmãos, a Bíblia nos ensina, e esse texto ele é muito claro, de que nós colhemos aquilo que semeamos. A palavra nos ensina que nós vivemos a lei da semeadura. A palavra nos declara que aquilo que o homem semear, isso também ele colherá, ou isso também ele ceifará. O que nós precisamos aqui, de fato, é termos o entendimento acerca desse tema, aquilo que a palavra de Deus nos fala, para que nós possamos cumprir com fidelidade, para a glória de Deus e para o nosso bem, aquilo que a palavra nos ensina acerca de dízimos e acerca de ofertas. E aqui nós precisamos entender que, antes de tudo, você poder dar, você poder entregar, isso é um privilégio que o Senhor ele tem concedido à sua igreja. Quando nós procedemos assim, nós estamos dando muito mais do que os nossos dízimos, muito mais do que as nossas ofertas, mas nós estamos dando do nosso talento, nós estamos dando das nossas capacidades, como fruto do reconhecimento de que é o Senhor que nos tem dado, é o Senhor que nos tem abençoado. Então, esse entendimento, ele precisa estar vivo na nossa mente. Então, olha, para receber, nós temos que dar. E aqui nós vamos então adentrar mais propriamente na questão dos dízimos e das ofertas. Malaquias 3:10, você vai observar aí, é um texto muito conhecido, quando nós falamos acerca de dízimo e também acerca de oferta, principalmente do dízimo. Aqui o texto diz assim, olha: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha uma maior abastança. Então, olha, o ato de dar representa um dos mais lindos ministérios da igreja. Quando nós resolvemos dar, quando nós resolvemos entregar, nós estamos demonstrando de que nós reconhecemos de que nós temos sido abençoados da parte de Deus. E então, uma vez que nós temos esse reconhecimento de que Ele nos tem dado, de que Ele nos tem abençoado, nós então damos, nós então entregamos.
o que o Senhor declara na sua palavra aqui é que Ele espera primeiro que nós tenhamos essa consciência de que nós devemos ser fiéis no ato do dizimar, como também no ato do ofertar. E não somente a consciência, mas que nós sejamos praticantes disso. Porque muitas vezes nós temos a consciência, mas nos falta uma prática que acompanha essa consciência. Então o Senhor espera que a sua igreja, que eu e você, que todos nós possamos ser contribuintes, tanto através dos dízimos, como através das ofertas. E aqui nós vamos observar alguns princípios que são interessantes a respeito do dizimar e também do ofertar. O primeiro você pode observar aí, fala o seguinte, olha, que dar é o plano de Deus para o seu trabalho. O apóstolo Paulo ele disse assim: quem jamais planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Assim, ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Qual é o princípio que nós estamos percebendo aqui nesse texto de 1 Coríntios 9, 7 e também o verso 14? Que dar é o plano de Deus para o seu trabalho. Então, olha, o que o texto está dizendo para nós é: se você planta uma vinha, você vai comer do fruto desse plantio. Se você cuida de um rebanho, você também vai comer, da carne desse rebanho. Então, o que o texto está dizendo é: quando você dizima, quando você oferta, você certamente será abençoado também. Haverá um retorno sobre a sua vida. Então, na verdade, o Senhor nos abençoa e quando Ele espera que nós possamos entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas, na verdade é uma forma que o Senhor mesmo estabeleceu para que Ele continue a nos abençoar. Porque quando nós assim entregamos, nós somos abençoados. Há pessoas que dizem assim: pastor, eu sou obrigado a dar o dízimo, eu sou obrigado a dar oferta. E aí, o segundo princípio que nós vamos observar aqui é que o Senhor deseja que essa contribuição ela seja voluntária. Ou seja, ela proceda do íntimo do seu ser, do íntimo do seu coração. Então, o Senhor não quer que nós possamos fazer absolutamente nada por obrigação. Ele deseja, Ele descreve isso na sua palavra, que nós primeiro tenhamos uma consciência vivificada, uma consciência iluminada pelo Espírito e pela palavra. E uma vez que nós temos essa consciência vivificada e iluminada, o nosso coração, ele deve ser um coração doador, um coração generoso. Então, o texto de Êxodo 25:2 assim, olha, o Senhor Deus nos fala para trazer uma oferta alçada e voluntária. Então, isso é algo que o Senhor espera, Ele nos faz entender que essa é a sua vontade. Mas Ele não vai nos coagir a isso. Ele não vai colocar uma corda no nosso pescoço, dizendo, você tem que dar, você tem que dar. Até porque nós entendemos de que, na verdade, nós é que precisamos das bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. O Senhor ele não tem necessidade alguma do nosso dízimo e da nossa oferta. Mas nós vamos entender o porquê, então, que Ele espera que nós possamos entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Mas aqui, o que eu quero chamar a sua atenção é que essa contribuição, essa doação, ela deve ser voluntária. Ela deve proceder do seu coração, um coração voluntário, um coração que tem prazer em dar. Então, nós damos porque amamos. Então, isso não se torna um peso, isso não se torna um sacrifício, mas nós fazemos isso porque nós reconhecemos que muito mais fez o Senhor por nós, quando Ele entregou o seu Filho Jesus Cristo naquela cruz, para que nós tivéssemos os nossos pecados perdoados, cancelados, e assim, como uma forma de reconhecimento e também de amor, nós agora entregamos ao Senhor da mesma maneira como Ele nos deu o seu próprio Filho. Vocês estão me entendendo? Amém? Então, olha, alguns vão dizer o seguinte, que o dízimo é uma questão da velha aliança. Portanto, o dízimo, ele não é para os nossos dias. Talvez isso não seja tão comum de você escutar, por exemplo, aqui no nosso meio,
mas é provável que você vai escutar algo do tipo em alguns lugares, dizendo, não, olha, o dízimo não é da nova aliança, mas o dízimo ele é da velha aliança. Alguém aqui já escutou falar sobre isso? Isso aqui é uma forma de pretexto para dizer assim, eu não preciso dizimar. Alguém já escutou? Emerson? Já escutou? Alguém mais já escutou? Não? Você também? Então algumas pessoas vão dizer isso, dizendo, olha, o dízimo ele é da lei. Só que é interessante que a gente vai observar aqui, a Bíblia nos ensina que ainda que o dízimo ele tenha sido estabelecido sim na lei, mas o dízimo ele é anterior à lei. E você vai dizer, como assim, pastor? Ele é anterior à lei. Você vai ver que a Bíblia nos ensina que Abraão, ele entrega ao Senhor o dízimo de todas as coisas. A Bíblia mostra isso para nós. Está lá no livro de Gênesis, Gênesis 14, o verso número 20. O texto diz assim, olha, bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Então, antes mesmo do dízimo ser estabelecido na lei, Abraão já dava o dízimo de todas as coisas. Então, a palavra de Deus, ela nos ensina que o dízimo, ele não é estabelecido na lei, mas antes mesmo da lei, ele já era uma prática na vida do homem de Deus, daquele que reconhecia que tudo vinha das mãos do Senhor. Ele reconheceu, olha, foi o Senhor quem fez isso por mim, foi o Senhor quem entregou os meus inimigos nas minhas mãos, e de tudo que eu conquistei, ao Senhor eu entrego o dízimo de todas as coisas. E aí a palavra de Deus, ela prossegue, e nós vamos perceber que essa é uma realidade que continua a nos alcançar até para os dias de hoje. É verdade que você não vai ver uma ênfase ao dízimo, a palavra dízimo, no Novo Testamento, como você vai encontrar no Antigo Testamento. Mas você vai ver, por exemplo, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos ensinando, quando ele estava repreendendo alguns fariseus, dizendo, olha, vocês dão o dízimo de todas as coisas, mas vocês não têm guardado a justiça no coração de vocês. E aí Jesus disse assim, eu digo para vocês, vocês não devem se abster dessas coisas, mas vocês também devem dar atenção a essas, falando da justiça. O que é que o Senhor Jesus Cristo está nos ensinando ali? Vocês não devem abrir mão do ato de dizimar, mas vocês também não podem se esquivar do ato de vocês serem justos, porque essa é a vontade de Deus para a vida de todo aquele que se aproxima de mim. Então o Senhor Jesus Cristo, ele está nos ensinando que o dízimo também é uma questão para os nossos dias hoje. Só que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai muito mais além. As cartas paulinas vão falar sobre isso, que, digamos assim, o peso ou a responsabilidade agora no Novo Testamento, ela se torna ainda maior. E nós vamos observar isso aqui também. Então, olha, mas o que nós precisamos entender aqui, como nós temos falado, o que o Senhor espera é que essa contribuição seja voluntária. Então, Jesus ele não força a ninguém a dar. Ele espera que isso possa ser gerado dentro do seu coração. Você é livre para fazer isso ou não. Agora, você precisa entender que, assim como o Senhor espera que você e eu possamos fazer assim, também existem bênçãos que são específicas nessa área para a vida daqueles que são tanto dizimistas, como também ofertantes. E aí você vai precisar entender bem isso aqui comigo nessa noite. Então, olha, a palavra de Deus também vai ensinar que o Senhor ele não está interessado no valor monetário daquilo que damos. E isso também está atrelado ao fato dele ser quem ele é. Como nós falamos, ele não tem necessidade dos nossos dízimos e das nossas ofertas. E é interessante pensar nisso, porque às vezes tem pessoas que vão ou para um extremo ou para outro. Tem pessoas que, por exemplo, ganham muito bem e, por consequência disso, o seu dízimo vai ter um valor alto e aí eles não querem entregar o seu dízimo porque acham muito dinheiro você entregar o seu dízimo. Já tem outros que vão para o outro extremo, que ganham tão pouquinho que ficam dizendo assim, eu já escutei muito isso, eu tenho até vergonha de dar isso para Deus, porque isso é tão pouco. E na verdade que o Senhor está interessado não é no nosso valor monetário, se é muito ou se é pouco, mas o que Ele espera é a fidelidade do nosso coração.
O que Ele espera é que nós sejamos simplesmente fiéis. Ele diz assim, olha, seja fiel no pouco, para que então você possa ser fiel no muito. Né? Ou seja fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Então, o que nós entendemos aqui, né? Deus nos abençoa quando nós entregamos os nossos dízimos, entregamos as nossas ofertas, e Ele espera simplesmente que nós possamos ser fiéis. Amém? Tá ok até aqui? Muito bem. Então vamos lá, né? Ele não espera que a gente dê além das nossas forças. Ele não espera que a gente dê além daquilo que a gente pode dar, mas que a gente tenha um coração alegre e um coração disposto em dar. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. É verdade que nesse processo, né, de querer nos abençoar, porque lembra, olha, como a gente fala muito aqui, o nosso Deus, Ele é um Deus de princípio, gente. E o princípio para que nós possamos ser abençoados financeiramente é através dos dízimos e das ofertas. Nós precisamos entender isso. Lembra aquilo que eu falei logo no início? Nós estamos na lei da semeadura. Aquilo que o homem plantar, isso também ele colherá. Então, quando nós somos fiéis no ato de dizimar, a Bíblia, ela nos ensina que nós fechamos a porta para que o devorador não alcance aquilo que é nosso. Então, olha, tem muita gente, por exemplo, que é infiel no ato de dizimar. E aí as pessoas dizem, pastor, eu não sei o que é que está acontecendo. Não é porque parece que nada dá, parece que eu estou colocando num saco furado, exatamente como a Bíblia descreve para nós. Não é? Então, eu nunca tenho o suficiente. E aí, quando você começa a conversar e quando você começa a investigar, você percebe que há uma infidelidade. E aí as pessoas dizem assim, pastor, ore por mim para que isso cesse. O que você precisa entender é que não existe nenhum tipo de oração que possa fazer cessar essa praga, vamos dizer assim. A única coisa que fecha essa porta é a tua fidelidade. Então, quando nós somos fiéis, então a Bíblia diz para nós que você vai fechar as portas para que o devorador ele não entre dentro da sua casa. Você está entendendo isso? Agora, o ato de você dizimar, ele também não é suficiente para você prosperar. Aí você vai dizer assim, pastor, agora eu não estou entendendo mais nada. Né? A Bíblia diz que nós devemos dizimar e também ofertar. Então, a palavra diz que o dízimo é 10% daquilo que nós ganhamos. Agora, as ofertas, essas são sementes. E a Bíblia diz que aquilo que o homem semear, isso então ele colherá. Você vai perceber, se você começar a conversar com pessoas que têm a prática de semear, que têm a prática de dar ofertas, que têm a prática de abençoar alguém, você vai perceber que essa pessoa ela tem histórias a contar. Porque o Senhor, Ele é fiel à sua palavra. Então, quando a Bíblia diz que é uma semente, então a semente ela vai crescer. Quando você planta uma semente, você não colhe um fruto. Mas quando você planta uma semente, essa semente, quando ela cresce, ela vai se tornar uma árvore. E essa árvore ela vai dar o quê? Muitos frutos. Então, a palavra do Senhor, ela ensina exatamente isso para nós. E nós precisamos, então, por isso que Ele colocou diante de nós a bênção do dizimar e também a bênção do ofertar. Quando eu estou dizimando, eu estou sendo fiel ao Senhor e eu estou fechando as portas para que o inimigo ele não adentre e ele devore aquilo que é meu. E quando eu estou ofertando, eu estou semeando para que então eu possa colher. É claro que nós entendemos que isso aqui não deve ser aquela forma de barganha para com Deus. Né? Eu vou dar para receber. Não, não é isso. A gente tem que ter um coração alinhado. Amém? Mas o que a Bíblia está dizendo é, inevitavelmente isso acontecerá. Porque esse é um princípio que o Senhor, Ele estabeleceu na sua palavra. Mas aqui eu chamo a sua atenção. A sua contribuição, ela deve ser voluntária. Então, olha, ainda que a gente possa ensinar, ainda que a gente possa mostrar na palavra de Deus, que o Senhor espera que nós possamos tanto dizimar quanto ofertar, isso tem que partir do seu coração.
tem que haver voluntariedade. Até porque você vai perceber que se não houver essa voluntariedade, você der por obrigação ou você der por interesse, você vai perceber que os efeitos ou o resultado, ele não será o mesmo. Porque Deus, ele conhece o nosso coração. E a Bíblia diz, aquilo que o homem semeia é o que o homem colhe. Então, se a gente semear, né, com um coração desvirtuado do propósito, nós não podemos esperar muitas coisas. É a Bíblia que nos ensina isso. Um terceiro princípio, a Bíblia diz assim, olha, dai e sirvo-vos-á dado. Então, olha, essa é a chave da prosperidade e do trabalho de Deus. Essa é a razão porque dar é tão importante para a igreja do Senhor. Isso não apenas abençoa a igreja, mas abençoa também o doador. Então, gente, olha, aquele que semeia, ele é abençoado. Agora, tem pessoas que dizem assim, pastor, eu estou sendo fiel no meu dízimo, eu estou sendo fiel na minha oferta, mas eu não tenho visto tantas coisas acontecerem. É claro que algumas considerações podem ser feitas aqui. Uma delas você passa toda uma vida semeando no inferno. Aquilo que o homem semeia, ele vai colher. E aí você entregou a vida para Jesus hoje. E amanhã você já quer esperar que as coisas elas aconteçam assim. Agora você precisa começar a semear. Para que então você possa colher um fruto diferente. Vocês estão me entendendo? Então, agora, também existe uma outra realidade, a gente viu aqui no módulo passado de cura e de libertação. Pode existir alguma porta aberta, pode existir alguma legalidade, algo que ainda não foi devidamente fechado e que isso continua interferindo na sua vida no presente. E aí a gente também precisa apurar para saber de fato o que é que está acontecendo. Mas a Bíblia diz que se você for fiel e você começar então a semear no reino de Deus, você pode ter certeza de que você vai ser abençoado. Quando você dizima, quando você oferta, a igreja ela é abençoada. Olha, toda essa estrutura que você pode ver aqui, tudo isso é construído a partir do seu dízimo, do meu dízimo, da sua oferta e da minha oferta. A igreja ela não tem, ela não recebe, por exemplo, valores do governo ou de qualquer outra coisa, de qualquer outra instituição que seja. Mas tudo que nós fazemos, as viagens que nós fazemos, as igrejas que nós abrimos, o trabalho que nós fazemos, aonde nós vamos, isso é resultado dessa cooperação através do dízimo e da oferta. Então, a igreja ela é abençoada, mas você também é abençoado. Você pode ter certeza disso. E quando você começa a experimentar isso, você vai ver que isso é uma verdade. O Senhor Jesus disse assim lá em Lucas 6,38, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos deitarão no regaço. Então o Senhor Jesus está dizendo para nós de uma forma muito clara, se você der, você vai colher. E gente, nós precisamos crer nisso. E nós precisamos entender o princípio dessa fidelidade, de sermos fiel no pouco, para que então Ele possa nos abençoar. Sim. Boa pergunta. Eu não sei se de fato ela foi expulsa ou se ela foi disciplinada, porque são coisas diferentes. Expulsa vaza daqui, vai embora, nós não te queremos mais. E outra coisa é você ser disciplinado, é você ser corrigido. É dizer assim, nós vamos tirar você desse lugar, nós vamos colocar você sentado por um tempo, para que você possa refletir sobre as suas ações, para que você possa ver o seu erro, e depois então você possa regressar ao ministério, desde que você esteja em acordo com aquilo que Deus espera para a sua vida. Então, são coisas diferentes. Agora, a boa pergunta isso não é comum de se ver. Por exemplo, pessoas serem disciplinadas porque elas não são dizimistas. Mas o fato de você não dizimar é um pecado. A Bíblia ensina isso para nós. A Bíblia, ela ainda que nós possamos
dar com esse coração voluntário, mas o Senhor espera que nós possamos dar. O Senhor espera que nós possamos entregar. E Ele descreveu isso na sua palavra. Quando Ele está dizendo assim, olha, trazei todos os dízimos, Ele não está dizendo assim, olha, se você quiser, se você tiver afim, se você tiver à vontade, se você tiver folgado, porque às vezes a gente diz assim, né, as coisas estão tão apertadas que Deus vai me entender. Né? E na verdade você está perdendo uma oportunidade dele te abençoar. E você está abrindo cada vez mais uma porta para que o devorador entre e possa estar roubando cada vez mais da sua vida. Mas, de fato, é um pecado. Por exemplo, vamos pensar aqui na nossa estrutura como igreja, os nossos supervisores, os nossos líderes de célula, as pessoas chaves do nosso ministério. Gente, nós precisamos que essas pessoas sejam dizimistas, sejam ofertantes, que essas pessoas elas possam viver uma vida santa, que elas possam viver em santidade em todos os aspectos da sua vida, inclusive na vida financeira. Quando nós empreendemos algo, quando nós queremos fazer algo, você pode ter certeza que essas pessoas que são chaves, que são líderes, elas são as primeiras a serem chamadas, né? Porque tem que partir de nós. Né? Então, como pastor, eu também sou dizimista, mesmo recebendo da igreja, mas eu dizimo, né? E também oferto, como também minha esposa, como os meus filhos, e como deve ser assim a vida de toda a igreja. Né? Então, o fato de você ser disciplinado numa circunstância como essa, é justo sim, e é bíblico sim. Né? Nós devemos sim sermos fiéis nos nossos dízimos e nas nossas ofertas. Né? O coração que deseja dar e não o valor em dinheiro é a chave para a prosperidade do trabalho de Deus. Nós precisamos entender isso. Né? Como eu disse, olha, gente, nada do que nós fazemos é resultado do valor monetário, ainda que entenda, ele seja necessário e ele seja importante. Né? Novamente eu torno a dizer, tudo isso aqui que foi construído, foi necessário um investimento financeiro. Mas tudo isso aqui que você está vendo, muito mais do que um investimento financeiro, a gente viu aqui fruto da bênção de Deus na nossa vida. Porque nós vivemos, você sabe, numa comunidade que é carente, de pessoas carentes, que nós já ajudamos uma boa parte dessas pessoas da igreja e da comunidade. E mesmo assim, tudo que foi construído aqui, foi construído a partir dos dízimos e ofertas das pessoas daqui mesmo. Né? Raríssimas ofertas vieram de lugares de fora que não foram de pessoas daqui. Raríssimas. Então o Senhor, Ele prova na sua palavra, dizendo assim, olha, se vocês forem fiéis, eu vou abençoar vocês. Então, o que importa é que nós sejamos fiéis. Então Deus multiplicará essa oferta em benefício para a sua obra. Então nós precisamos ter essa consciência. A nossa fidelidade, isso redundará numa multiplicação de Deus na nossa vida. Você lembra quando Jesus multiplicou os pães e os peixes? Havia uma multidão de mais de 5.000 pessoas. 5 pães e 2 peixinhos. Como era que isso poderia alimentar tanta gente assim? Mas, da fidelidade daquela criança, no ato de dar, o Senhor então multiplica. E Ele continua fazendo isso hoje. Você pode ter certeza. Então, a tua fidelidade, ela toca a vida do teu irmão. Você pode ter certeza disso. As cestas básicas que são levantadas, os socorros que chegam, tudo isso faz parte dessa fidelidade de você dar, de você entregar o seu dízimo, de você entregar a sua oferta. Então, olha, o princípio é o seguinte, quanto mais você der, mais você terá. Só que aqui a gente muitas vezes incorre num erro, num perigo. Qual é o perigo? A gente sabe que a Bíblia nos ensina de que existem, gente, pastores, mas que existem também os falsos pastores. Existem aqueles que vão querer sugar até a tua alma. Isso é verdade, nós não podemos fechar os nossos olhos para isso. Né? Agora, uma coisa não invalida a outra. Então, o erro de alguns não invalida uma verdade que o Senhor estabeleceu na sua palavra. Agora, claro, olha o que a Bíblia diz. Por exemplo, acerca do dar, acerca do ofertar. Segundo o Senhor propôs no teu coração.
Então não sou eu que vou dizer para você quanto você tem que ofertar, mas é aquilo que Deus mesmo, Ele vai propor no teu coração. E isso, gente, olha, pode ir desde uma oferta do tipo que você pega a sua carteira e está sobrando, ou pode ser aquilo que talvez era tudo que você tinha para aquele momento, para um socorro para a sua vida, e Deus vai desafiar você a entregar, e Ele vai estar provando você naquele momento. Agora, novamente eu digo, é o Senhor quem propôs isso no nosso coração. Mas é verdade que, quanto mais você der, mais você terá. Agora lembre, isso é uma semeadura. Você está semeando para então colher. Então, olha, Deus, Ele é um Deus de prosperidade. E essa prosperidade, ela passa exatamente pela nossa própria vida, na medida em que nós somos fiéis em dar, porque aquele que dá, a Bíblia diz, vos será dado. Então, Deus é o nosso provedor. E Ele usa a nossa própria vida para nos prover. Então, olha, qual é o grande desafio aqui que nós estamos trazendo para a nossa vida hoje? É o desafio da sua fidelidade e o desafio da minha fidelidade. Nós precisamos entender que o Senhor espera que nós sejamos dizimistas e ofertantes. E aí, deixa eu dizer uma coisa para você. Isso não tem a ver com salário. Porque às vezes as pessoas acham, eu não trabalho, então eu não preciso ser dizimista. Mas o dízimo, ele não está atrelado a salário. O dízimo, ele está atrelado àquilo que você ganha. Se você trabalha, você tem um salário, você vai dar o dízimo do seu salário. Mas se você, por exemplo, trabalha diariamente e você ganha diariamente, você vai dar o dízimo daquilo que você ganha. Ah, pastor, hoje eu não ganhei nada. Lógico, então você não vai dar nada. É bem lógico isso. Ah, mas hoje eu ganhei 10 reais. Então o que a Bíblia ensina é, desses 10 reais, 1 real, que é a 10ª parte, é do Senhor e não é seu. Aí é onde alguns da nossa comunidade dizem assim, pastor, mas eu tenho vergonha de dar isso para Deus. Mas o que o Senhor espera não é o valor. Novamente eu digo, é a sua fidelidade. E a sua fidelidade em dar esse 1 real, que talvez para você possa parecer nada, possa parecer insignificante, que ali Ele vai te abençoar e Ele vai te fazer prosperar, para que desse 1 você possa dar 2, depois 3, depois 10, depois quem sabe 1000. Porque Ele abençoa na nossa fidelidade. Vocês estão entendendo? Agora vamos pensar um pouquinho diferente, invertido, vamos dizer assim, né? Aí você diz assim, eu não quero dar porque 1 real é tão pouco, né, que eu fico até com vergonha de dar para Deus. Aí você já parou para pensar que por 1 real você não quis dar porque você sentiu vergonha, mas por esse mesmo 1 real, Satanás tem a legalidade para entrar na tua vida e destruir tudo que é teu. É terrível, não é não? Aí você tem que pensar que o princípio aqui é espiritual, não é monetário, ainda que envolva um valor financeiro. Então o Senhor só espera de nós fidelidade, amém? Então olha, Deus é o nosso provedor e a sua provisão nunca se esgota, gente, nunca, 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 pode ter certeza disso, né? Ele sempre vai multiplicar aquilo que damos e Ele sempre vai dar muito mais. Isso também é um princípio e a gente não pode abrir mão dessa verdade. Tem um outro princípio aí que é o 4º princípio e eu gosto muito desse, porque diz assim, olha, Deus jamais fica devendo a homem algum. Deus não deve nada a ninguém, pode ter certeza. E tem um pastor que eu gosto muito, pastor Nonato, que ele diz assim, olha, o troco de Deus sempre é maior. Deus, Ele não perde de ninguém no abençoar. Ele é um abençoador por excelência. Então, olha, seja o que for que você der a Deus, seja aí, olha, o seu dinheiro, o seu tempo, o seu trabalho, a sua oração, o seu jejum, a sua palavra, os seus atos de bondade para com o irmão, isso vai ser multiplicado e devolvido na sua vida. Diga amém. Pode ter certeza disso. Ainda que, às vezes, você não possa perceber isso acontecendo na sua vida. Às vezes é assim, né? Eu estava compartilhando hoje, num pouco momento que eu tive lá, dizendo assim, né? Olha, eu não sei por quem foi, eu não sei que circunstância, no grupo da igreja, mas essa noite foi uma noite difícil, foi uma noite de batalha, né? Foi uma noite onde eu praticamente não consegui dormir. E eu sei que eu estava ali orando por quem eu não sei.
mas eu sei que eu estava intercedendo por alguém, e por isso eu não consegui descansar, né? E passei o dia todo sentindo essa mesma sensação, né? Tive um tempo também de manhã em oração, mas sabe aquele momento que você está orando e parece que você não consegue ver resultado da tua oração? Né? Não sei se você já passou por um momento assim, né? A gente vai passar por isso na nossa vida. Se não passou ainda, vá se sustentando aí que vai chegar a hora, né? Mas o fato que o Senhor está dizendo aqui para nós é: nada é perdido quando é dado para o Senhor. Ainda que possa parecer que seja. Mas você pode ter certeza que essa oração, sabe, esse tempo dedicado, o Senhor vai abençoar. Amém? Creia nisso, creia nessa verdade. Então, Ele não apenas vai devolver, mas Ele vai multiplicar, é o que declara a palavra do Senhor. Então, olha, o princípio da semeadura e ceifa é a chave para a gente experimentar o melhor de Deus na nossa vida. Então, gente, olha, se você semear pouco, você vai colher pouco. Mas se você semear muito, você vai colher muito. Você pode ter certeza disso, né? Você pode ter certeza disso. E olha, quanto mais você vai caminhando nisso, quanto mais você vai trilhando esse caminho, você vai perceber que mais Deus vai se aproximando de você e mais Deus vai falando ao seu coração também nessa área. Pode ter certeza que você vai começar a ouvir Deus, sabe? E dizer assim, um dia desse eu não sei para onde eu fui. Eu fui pregar numa igreja. E aí, depois que eu preguei, eles me deram uma oferta. E aí, quando eu cheguei em casa, duas pessoas tinham ido comigo nesse dia. E aí o Senhor tinha falado para mim já, disse assim, olha, essa oferta você recebeu, mas essa oferta não é sua. E aí eu olhei para eles, os dois que estavam comigo, e fiquei esperando o Senhor dizer assim, é algum deles? E o Senhor não falou nada. Então eu digo, se o Senhor não está falando nada, então eu vou ficar na minha esperando que o Senhor me dê uma direção. E aí eu fui para casa, guardei a oferta, depois saí novamente. E aí passou um dia, passou 2 dias, e aí daqui a pouco o Senhor disse assim, bota aquela oferta na carteira. E aí você bota a oferta na carteira. Mas Senhor, para quem é? Até agora ele não tinha falado nada. E aí quando chega no momento exato que eu me deparo com a pessoa, o Senhor diz assim, pode entregar, é para essa pessoa. Então ele já tinha falado lá atrás. Agora diz assim, sempre foi assim? Não. Mas na medida em que você começa a atender as pequenas direções de Deus, sabe, Deus ele vai se tornando cada vez mais claro para você. Uma vez eu lembro que a pastora Maria de Jesus, ela tinha acabado de, se eu não me engano, ela tinha acabado de comprar um carro. E aí ela disse assim, que um missionário foi pregar na igreja dela. Não, era uma oferta para uma obra missionária. E Deus disse no coração dela assim, você vai dar o seu carro de oferta para a obra missionária. E ela dizia assim, essa voz é do diabo, essa voz não é de Jesus não. Mas o resultado de tudo é que ela foi e ela entregou a oferta porque ela de fato entendeu que aquilo era a voz de Deus. Quando a gente fala assim, nossa, você dá um carro de oferta, isso é algo que parece grande demais. E não é que não seja, mas você entregar uma oferta como essa, e você entregar R$10 que Deus mandou você entregar para alguém, diante de Deus é a mesma coisa. Agora, Agora a questão é, se você não é capaz de entregar R$10 que Deus te mandou dar, muito menos você vai entregar o carro. É por isso que ele diz assim, se você for fiel no pouco, você vai ser fiel no muito. Vocês já ouviram falar aqui no apóstolo Luiz Hermínio, né? O apóstolo Luiz Hermínio, ele já entregou 39 carros. Ele já doou 39 carros. E já ganhou 40. Entenda uma coisa. Aquilo que você semeia é aquilo que você colhe. É isso que a Bíblia ensina para nós. Agora, tem muita história né? Tem muita história. Talvez um dia a gente possa sentar e eu possa compartilhar um pouco das minhas histórias, das minhas experiências com você, que talvez possa, inclusive, até encorajar a sua fé. Mas ainda hoje, até o dia de hoje, nós somos desafiados. Nós somos desafiados nessa área. Mas uma coisa que você precisa ficar sabendo aqui é,
Deus não fica devendo nada para ninguém. E na verdade, quando a gente começa a agir com generosidade, Deus começa a fazer coisas grandes e extraordinárias, tanto na nossa vida, quanto na vida da igreja. Você pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Então, segundo aos Coríntios 9,6, a Bíblia diz exatamente isso, olha, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e aquele que semeia em abundância também ceifará. E aí o texto diz aí, olha, a tradução literal da palavra em abundância aqui é com bênçãos. Então, o que a palavra está dizendo assim, olha, aquele que está semeando, aquele que semeia muito, ou aquele que semeia com abundância, ele vai colher com bênçãos. Olha, entenda uma coisa, Deus ele quer abençoar a sua vida. Ele quer fazer você prosperar. Eu lembro que uma vez alguém chegou para mim e disse assim, numa situação exatamente feito essa, Emerson. A pessoa estava com a vida toda troncha em todas as áreas, inclusive nessa, na vida do dizimar e do ofertar. E a vida financeira dessa pessoa era um Deus nos acuda. E não era nem porque ela ganhava mal, é porque o devorador realmente estava cirandando e ali e tomando tudo. E ela dizia assim para mim, eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais como agir, eu não sei mais como se comportar. E eu disse assim, senta aqui e vamos conversar um pouco. E isso eu já tinha falado várias vezes. Várias vezes. Não, porque eu não sei o que é que eu faço para que Deus me abençoe. E eu disse assim para ela, imagina comigo que você tem uma empresa. E a tua empresa, ela começa a crescer. E nessa expansão, você vai precisar de pessoas chaves para que possam estar gerindo essa empresa com você. E você tem 2 funcionários que são muito capazes para estar dirigindo financeiramente essa empresa com você. Só que um deles é um cara que você sabe que você pode contar. Ele é um cara que você sabe que ele não vai meter a mão naquilo que é teu, mas ele vai ser fiel e ele vai entregar com fidelidade a toda a parte financeira da empresa. Só que o outro, você já sabe, ele é um cara muito esperto, ele é aquele cara, sabe que você não pode confiar tanto. Aí eu disse assim, qual dos 2 você colocaria para gerir a tua empresa? E aí ele sorriu para mim e disse, o cara que é sério, com certeza. E eu disse, certamente. E certamente você faria a mesma coisa, não é verdade? Certamente você colocaria a pessoa que você sabe que ela não te roubaria, sim ou não? Aí eu perguntei para ele assim, e por que você acha que Deus vai colocar dinheiro na tua mão se você está roubando ele? O princípio é esse. Como é que você quer ser abençoado por Deus se a Bíblia diz que aquele que não dizima está roubando Deus? Então o Senhor está dizendo muito claro na sua palavra que a porta de fato se abre por devorador, gente. Agora, quando nós somos fiéis, Deus nos abençoa. E deixa eu dizer para você, olha, quem está falando aqui é alguém que já foi muito infiel nessa área. Alguém que já viveu de atropelos em atropelos nessa área, e que chegava ao final do mês, a gente tinha que fazer o sorteio, jogava as contas para cima para a gente ver o que era que pagava. E era mês atrás de mês, com aquele peso, com aquele sofrimento, até que teve um dia que nós paramos, eu e minha esposa, assim, a partir de agora, a primeira coisa que a gente vai fazer, quando a gente receber o nosso salário, é a gente tirar o nosso dízimo. E a gente separa e a gente entrega. E o restante? Deus vai nos abençoar e a gente vai ver o que é que a gente vai fazer. Gente, a partir daí, a gente começou a ver Deus fazer milagre na nossa vida. Não quer dizer que de um mês para o outro mudou, mas a gente começou a sentir paz no coração. Mas a gente começou a ver pessoas chegarem para nos abençoar. A gente começou a ver coisas acontecerem que a gente não via quando a gente não dava o dízimo, porque a gente dizia assim, se eu der, não vai dar para pagar essa conta. E no resultado, no final de tudo, nunca dava. Mas quando a gente começou a ser fiel, a gente começou a ver Deus nos abençoando. Então eu posso dizer para você,
né, por experiência, por aquilo que a Bíblia diz, por uma experiência de vida que vale a pena ser fiel. Ainda que o diabo muitas vezes queira ficar cirandando você, dizendo assim, aí, tu vai dar mesmo? Tu sabe que se tu der, não vai dar para tu pagar. Confie no Senhor. Se Ele mandar você semear, semeie, não tenha medo. E espere. E aí o outro aspecto aqui, ele diz assim, olha, provai-me. Às vezes a gente fica até assim, meu Deus, provar Deus, como é que é esse negócio? Né? Mas vamos lá para a gente adiantar, gente, porque às vezes eu me demoro muito. Né? A palavra diz assim, olha, trazei os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e depois fazei prova de mim. O Senhor está dizendo, olha, faça prova de mim. Confie em mim. O que o Senhor está dizendo é, entregue e veja se eu não vou abençoar a sua vida. Quem está falando, como Deus está dizendo, quem está falando, né, não é aquele que fala e não cumpre, não. É aquele que, depois que diz, está dito, a palavra não volta atrás. Então, eu sei que num tempo como esse que a gente está vivendo, uma palavra como essa, ela é desafiadora demais. Você acha que, por exemplo, hoje, pastor, então como é que é? Não, o senhor não tem mais dificuldades? Tenho, gente. Tenho dificuldades financeiras. Passamos por apertos financeiros, sim. Eu estava dizendo, deixa eu dar um testemunho aqui. Eu estava dizendo isso hoje para Clefson. Porque, assim, Clefson é o nosso tesoureiro. E as nossas entradas aqui, elas são pequenas. E aí mas eu nunca fui para ele dizer assim, pastor, não dá. E eu estava dizendo para ele o seguinte, olha, eu entendo que a generosidade do teu coração abre as portas dos céus sobre a nossa vida como igreja. E eu disse para ele assim, olha, a gente precisa levantar uma oferta para o pastor João da Cruz. E ele disse, nós vamos fazer isso. E além da oferta que nós levantamos no Café dos Pastores, além da oferta pessoal que nós demos, além da oferta que talvez você tenha dado, a igreja também levantou uma oferta. E aí quando ele passou para mim, ele me entregou o valor, e quando eu reparei o valor, foi quando eu entrei em contato com ele, e ele disse assim, eu sou muito grato a Deus pela sua vida. Porque você não olha o valor monetário, mas você olha a generosidade, você ouve a voz de Deus, e Deus nos abençoa por isso. E amanhã a gente vai estar levando essa outra oferta para lá. Então, olha, Deus está dizendo assim, faça prova de mim. Então, tem horas que o Senhor manda eu fazer e eu digo assim, mas Senhor, o Senhor sabe que se eu fizer isso, vai faltar. E Ele diz, eu sei, mas faça o que eu estou mandando. Agora entenda uma coisa aqui. Eu não estou dizendo aqui que você deve começar a torrar o teu salário, dizendo assim, eu vou dar um pouquinho para o pastor, eu vou dar um pouquinho para Jadaías, eu vou dar um pouquinho para Emerson. Não, não é isso. Não que seja errado, né? O que nós estamos dizendo aqui é o seguinte, ouça a voz de Deus. Se Deus lhe direcionar a fazer algo, querido, faça sem medo. Ele vai suprir a tua necessidade. E aí, olha, aí você vai começar a entender aquilo que Jesus diz. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Sem dúvida, você pode ter certeza disso. Então, olha,
Ouça a voz de Deus e faça aquilo que Ele lhe direcionar. E a palavra dEle, o conhecimento da palavra vai te ensinar verdades profundas. Como e qual a frequência, né, para você dizimar e para você ofertar? Sempre que você tiver rendimento, separe o dízimo e entregue ao Senhor, o seu dízimo e entregue ao Senhor uma oferta. É aquilo que nós falamos. Se você recebe mensalmente, então mensalmente você vai dizimar. Se você recebe quinzenalmente, então quinzenalmente você vai dizimar. Se você recebe diariamente, então diariamente você vai separar o seu dízimo e você vai entregar. Então essa é a maneira e essa é a frequência com que você deve dar. Agora, uma coisa interessante aqui é onde dar. Né? Porque as pessoas dizem assim, pastor, como é que funciona esse negócio? Onde é que eu devo dar o meu dízimo? Onde é que eu devo dar a minha oferta? Olha, o dízimo ele é do Senhor. Tá? Agora, o mais justo é que você possa dar aonde você congrega. Pastor, é pecado se eu der lá numa outra igreja? Não, pecado não é. O dízimo é do Senhor. Mas o ideal é que você possa dar onde você congrega, porque é aqui onde você tem sido alimentado, aqui é onde você tem crescido, aqui é onde nós temos caminhado como igreja, onde Deus tem nos dado uma direção para que a gente possa se expandir, para que a gente possa ir além. Então, nada mais justo do que essas entradas, elas venham ser canalizadas para esse fim. Amém? Agora, outra coisa é você dizer assim, e a oferta? A oferta já é diferente do dízimo. A oferta ela pode ser dada aqui, a oferta ela pode ser dada pessoalmente para alguém e a oferta pode ser dada, por exemplo, como nós estamos fazendo agora, lá com o pastor João da Cruz, como já fizemos com várias outras igrejas. Então a oferta é diferente do dízimo, ok? Muitas conversões aqui, calma. Primeiro aqui, sim. Você fala da alguma pessoa. É uma ordenança. Isso. Sim, sim. Sim, sim, entendi. Entendi. O que ele está perguntando é, por exemplo, eu posso canalizar para um fim específico, não é isso? Pronto. Nesse caso, como o Emerson falou, no caso isso aí seria uma oferta, é a parte do dízimo. Por exemplo, vamos explicar. Às vezes a gente diz assim, olha, vamos levantar uma oferta para a gente construir o templo lá em Umbuzeiro. Aí a pessoa diz assim, então eu vou pegar o meu dízimo e eu vou dar de oferta. Não, dízimo é dízimo, oferta é oferta. Então o dízimo você entrega, aqui é do Senhor. A oferta aí é a parte, é outra coisa. Ok? Pois é. Isso. E aqui, quando a gente tem todo o ajuntamento, a gente vai canalizar para aquilo que é mais urgente. Diz, Alessandra. Qual... Esse é o correto. Né? Certo. Sim, sim. Você tira o dízimo do seu lucro. Do seu lucro. Né? Alguma outra pergunta? Todo mundo afiado? Vai cair na prova, hein? Onde ela pega todo dia, né? É. Você tem que passar a fonte, porque... Muito bem. Então, gente, olha. Resumindo tudo isso aqui que nós falamos, Deus quer abençoar a sua vida. Através do seu dizimar e através do seu ofertar. Não se importe se é muito ou se é pouco. Não é? Somente seja fiel naquilo que o Senhor tem dado, no fruto do trabalho das suas mãos. E experimente milagres de Deus na sua vida.
Isso. Mas agora ela já aprendeu. Olha, ensinem os seus filhos a dizimar. A gente ensina isso aos nossos filhos. Às vezes, por exemplo, a gente foi agora na casa dos avós, aí a avó chegou e disse assim, olha, toma R$10 para tu, toma R$5 para tu. E aí eles já sabem que ali eles vão tirar o dízimo deles. Eles já vão aprendendo logo desde agora que o Senhor tem abençoado eles para que eles possam abençoar. E é impressionante, porque você vai ver que eles são abençoados, gente. Aí chega um e diz assim, ó, estamos aqui para você. Chega outro, eu fico até olhando assim, meu Deus, eu acho que tem que andar mais junto deles. Mas Deus abençoa. Então, não se preocupe com o valor. Ah, pastor, eu ganhei R$1. Até moeda de 10 centavos, hoje está difícil de ver, né? Mas o que é que eu faço? O que eu quero dizer assim, olha, seja fiel. Não importa o valor, né? Se você ganhou 600, dê 60. Se você ganhou 1.000, dê 100. Se você ganhou 10, né, R$10, dê R$1. Não tem problema. Né? Simplesmente seja fiel e veja o resultado disso na sua vida. É o que a palavra de Deus nos ensina. Amém? Vamos prosseguir aqui. E é interessante, a piscina está aqui do lado. Não foi nada planejado. Mas a gente vai falar aqui sobre os sacramentos da igreja, que é o batismo, que é a ceia do Senhor, né? Então vamos começar aqui pelo o batismo nas águas, né? Atos 2, 38 e 39, está aí na sua apostila, diz assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e tantos quantos Deus, o nosso Senhor, vier chamar. Amém? Então, olha, eu vou entrar aqui na questão logo mais prática, até porque se você for tendo dúvidas, você vai ter oportunidade de tirar essas dúvidas. Mas entenda, o batismo é uma ordenança do Senhor à sua igreja. O Senhor espera que cada um de nós possamos, como um ato seguido à fé, em ter a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, que nós possamos descer as águas. É o que o Senhor espera de cada um de nós. O texto que nós lemos é claro, diz assim, olha, arrependam-se e sejam batizados. Né? Texto mais claro do que esse não tem. E muitos outros vocês vão observar aqui que eles também declaram essa mesma verdade. Os 4 evangelhos que falam do ministério do Senhor Jesus Cristo, né, do exercício do seu ministério, eles vão falar a mesma coisa, eles vão apontar para o mesmo fim. E aí deixa eu você entender uma coisa, olha, o batismo ele não te confere salvação, amém? Você não precisa ser batizado para você ser salvo, mas há uma bênção no batismo. Porque, olha, tudo aquilo que é ordenança do Senhor na nossa vida, e nós nos submetemos, há uma bênção nisso na nossa vida. E nós vamos entender isso aqui. Então, olha, a igreja, ela batiza o novo convertido nas águas. E Jesus batiza com o Espírito Santo, esse que nasceu de novo. Então, o batismo no Espírito Santo é o batismo que Jesus opera. E o batismo nas águas é o batismo que a igreja opera. Então, essa palavra aqui, batismo, no grego, baptizo, significa imergir, significa mergulhar, né? E ela tem um significado, e a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Ele tem um simbolismo, e a gente vai falar um pouco sobre esse simbolismo. Mas antes mesmo do simbolismo, vamos entrar aqui na fórmula para se batizar, ou o que é preciso para que você possa se batizar. Jesus disse a Nicodemos, lá em João 3,5, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, o que é que você precisa para que você possa descer as águas? Você precisa crer. Você precisa ter Jesus como teu Senhor e Jesus como teu Salvador. Eu gosto muito daquele texto que é o texto da grande comissão, quando lá em Mateus 28, 19, Jesus diz assim, olha, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Como? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estarei com vocês por todos os dias até a consumação dos séculos. Aí eu quero chamar a sua atenção para a ordem.
A ordem é, na medida em que você vai fazendo discípulos, você vai batizando e você vai ensinando. Muitas vezes, gente, a gente quer inverter o processo. A gente quer que a pessoa passe 1, 2 anos dentro de uma classe, sendo ensinado, para que então depois ele possa descer as águas. Pastor, há algo de errado com isso? Não. Mas isso não pode ser estabelecido como uma doutrina. Tipo, você tem que passar 6 meses num discipulado para que você possa descer as águas. A Bíblia não diz isso para nós. Você vai ver lá em Atos capítulo 8, né? Filipe, né? E a Bíblia diz assim que ele vai naquela carruagem, assim, você entende que você está lendo, e ele vai dizer assim, olha, como é que eu vou entender se ninguém me explica? Sobe aqui. E aí ele começa a ensinar, e aí ele diz, meu Deus, tem água ali, o que é que me impede de ser batizado? E ele diz, se você crer, nada te impede, é lícito. Você acha que aquele cara não tinha uma bronca na vida para resolver? Não é possível. Ele tinha pelo menos uma bronquinha para resolver na vida dele, que talvez pudesse impedi-lo aos nossos olhos de descer as águas naquele momento. Então o que a gente precisa entender aqui, olha, que o batismo, ele é uma profissão da nossa fé. Quando você crê, você batiza, você vai estar testificando aquilo que aconteceu dentro de você. Aí tem pessoas que vão dizer assim, olha, eu não estou preparada ainda para o batismo. Criatura, se você já foi salva, né, o que é que você precisa mais não para ser batizado? Não é porque assim, olha, vamos colocar assim para poder dar né, o mais difícil já aconteceu, ele te salvou, ele perdoou teus pecados. Então, não custa nada agora a gente te jogar dentro da piscina. Né? Mas a grande questão aí, alguma pessoa, mas olha, eu tenho isso para resolver, eu tenho isso para resolver e eu tenho isso para resolver. Amém. Glória a Deus pela consciência que você tem. Agora, nada disso te impede de batizar. Agora, você vai batizar e você precisa estar comprometido em resolver isso e o que mais vier pela frente. Vocês estão entendendo? Porque, a gente não pode inverter processos. A única coisa que o Senhor disse, olha, se você crê, você está apto para ser batizado. Amém? E a igreja entendeu isso. A igreja, no princípio, lá, ela entendeu isso. Você vai observar, olha, Atos dos Apóstolos vai narrar isso para nós de uma forma extraordinária. Atos 2, 37, 38. Judeus foram batizados. Em Atos 8, samaritanos foram batizados. Em Atos 10, os gentios foram batizados. Né? Os batistas lá em Atos 19, e aqui são aqueles que foram batizados, foram evangelizados pelo batismo de João Batista. Então a gente vai perceber aqui, olha, que a igreja entendeu isso e ela avançou. É claro que a gente também precisa entender uma coisa, não é batismo por batismo, porque batismo não confere salvação. Então a pessoa vai dizer assim, eu quero me batizar. Jesus é o Senhor da sua vida, você tem uma consciência clara de que Ele é o teu Senhor, de que Ele é o teu Salvador. Isso é visto na sua vida, porque isso também precisa ser evidenciado, não é? Eu sempre digo, olha, quando Jesus chega na vida de alguém, Jesus transforma, não é? Então eu não posso simplesmente querer jogar você dentro de uma piscina para fazer número. Você tem que ter uma vida, você tem que ter um fruto a demonstrar, né? Tem que haver um arrependimento. Havendo esse arrependimento, nada mais te impede de você ser batizado. Então, essa é a condição, ok? Jesus disse, vocês devem batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que você vai ver um fato interessante, que em Atos, eles batizam apenas no nome de Jesus. Aí você pode perguntar, pastor, por quê? Diga aí, pastor, por quê? Muito bem. Porque o nome de Jesus, ele representa tanto o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo. E aí o nome de Jesus é suficiente. Pastor, então, no próximo domingo, o senhor vai batizar a gente no nome de Jesus ou no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Né? A gente batiza em nome dos três, em nome do um, que representa os três. O que importa é que você seja batizado no nome de Jesus. Amém? Muito bem. Tipos de batismo. Vamos lá. Está claro essa primeira parte aí, gente, o que precisa? Tipos de batismo.
Três tipos são os mais comuns. Então aí, ó, aspersão, afusão e imersão. Vocês já ouviram falar sobre isso aí? Então vamos lá, vamos entender aqui agora. O que é a aspersão? A aspersão é aquele borrifamento, é o chuviscar, gotículas de água, né, sobre a cabeça. Existe um segmento da Igreja Católica que faz isso. Pega ali a criancinha aí, né, e molha só a cabeça. Isso é o chamado de batismo por aspersão. Tem também o batismo por afusão. Esse já é aquele que você derrama a água, né? Você pega a água lá e derrama na pessoa. E tem o batismo por imersão. Esse daqui é aquele que a gente mergulha a pessoa, né? Uns 5 minutos embaixo da água, mas depois tudo dá certo. Você vai morrer para o mundo e ressuscitar para Jesus. A gente tem que garantir que você morreu para o mundo, né? Por isso que a gente segura só 5 minutinhos, mas passa rápido, gente. 5 minutos. Passa rápido, é muito rápido. Então, olha, esse é o batismo que nós praticamos, é o batismo por imersão, né? Não o batismo por aspersão, nem o batismo por afusão. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Nós entendemos que esse é a forma ou o tipo correto, o batismo por imersão. A Bíblia vai dizer que esse foi o tipo de batismo por Jesus. Pelo menos a gente crê assim, porque a Bíblia diz que ele entra na água, logo quando ele sai das águas, né, o Espírito do Senhor vem sobre ele como uma pomba e né, esse é meu filho amado, em quem me compraz, aquela história toda. E pelo próprio sentido da palavra baptizo, que significa imergir, que significa mergulhar. Oi? Não. Biblicamente, nós entendemos que o batismo é por imersão, tá certo? Agora, dependendo da circunstância, eu estou falando de mim, eu não teria nenhum tipo de dificuldade, nenhum tipo de problema, a depender da circunstância, de praticar um batismo, seja por aspersão ou por afusão, né? Mas nós entendemos que o correto aqui é o batismo por imersão. É o que nós vamos praticar aqui no próximo domingo, que é você descer as águas, você mergulhar as águas e depois você sair das águas. Nós vamos mergulhar e garantir os 5 minutos ali embaixo. Tá certo? Preparado? 5 minutinhos. Pronto, esses são os tipos, ok? A gente coloca aí também, olha, não batizamos crianças. Quando a gente fala aqui de não batizar criança, nós estamos falando de crianças que não têm a consciência, que não têm o entendimento, tá certo? Porque o batismo ele está atrelado ao arrependimento. Então você pega lá Gabriel, né? Diz assim, ele vai querer ser batizado. Se você pergunta, quer Gabriel? Com certeza ele vai querer ser batizado. Mas só que ele não tem o entendimento. Arrependimento de quê? Ele não sabe o que é arrependimento. Então, como o batismo ele está atrelado a arrependimento, então nós não batizamos crianças por isso. Mas, então, pastor, qual é a idade? Não tem uma idade, o que tem é uma consciência. Né? Por exemplo, eu fui batizado com 11 anos. Eu tinha consciência do que eu estava fazendo. Tanto é que até hoje eu estou aqui. E vou continuar em nome de Jesus até o dia que Ele me levar para a glória e pela eternidade sem fim. Né? A Júlia se batizou, não sei se foi com 9 ou foi com 10, mas ela tinha consciência. Né? Suelen foi quanto? 11 foi isso? Ou foi 10? 10 anos, não foi? Suelen desse tamanho, gente. A gente batizou ela. Hoje está aí. Também, então, mas tinha a consciência. Agora, você às vezes vai pegar uma criança de 11 anos que não tem consciência, que não consegue entender bem o sentido do arrependimento. Então, nesse caso, você segura. Né? Você precisa entender de fato que tem que haver o entendimento. Amém? Como realizar o batismo? O batismo aqui ele é administrado para a pessoa que tem recebido Jesus como seu Salvador. A pessoa que tem Jesus como o Senhor da sua vida, a pessoa que de fato se arrependeu. Então, olha, gente, também não pode ser aquela coisa assim, vamos batizar qualquer um. Qual? Não, Vânia é o seguinte, não.
ela se converteu pela internet e depois ela procurou uma igreja e se batizou. Ela conheceu Jesus pela internet e aí depois ela disse assim, não, agora eu preciso me batizar. E aí ela foi e procurou uma igreja e ela se batizou, né? Então, olha, para a pessoa ser batizada, a pessoa precisa ter Jesus como o Senhor e o Salvador da sua vida. E esses são pré-requisitos que a gente não pode abrir mão, tá certo? Agora, também tem uma outra coisa que a gente precisa levar em consideração aqui. Qual é? A pessoa tem Jesus como Senhor e como o Salvador da sua vida. Ok. Então, digamos que a gente esteja batizando aqui no domingo e ela chega e diz assim, eu quero me batizar também. Pastor, há algum impedimento para isso? Não. Se ela tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Não. Mas quando a gente batiza-se, a gente também está assumindo um compromisso com uma comunidade local. Não é aquela coisa também, tipo, eu vou chegar aqui, vou me batizar e depois vou me perder no mundo e nunca mais ninguém me viu. Porque a gente espera que a gente possa prosseguir junto nessa caminhada, nessa fé, estabelecendo o reino de Deus. Então é importante que a pessoa esteja integrada aqui no templo, esteja integrada numa célula, esteja integrada nessa família, até para que a gente possa ver o crescimento dessa pessoa, a continuidade dessa pessoa na fé. Amém? Muito bem. Então, esta é a forma com a qual nós realizamos o batismo. Nós vamos falar um pouco mais destrinchado sobre isso para você na sexta-feira, no nosso curso de membresia. Aí a gente vai adentrar um pouco mais, tá certo? A ceia do Senhor. Tem um texto aí de Mateus 26, de 26 a 28, depois você pode ler esse texto. A ceia do Senhor, gente, ela foi instituída pelo nosso Senhor Jesus Cristo, né? A última ceia ali, quando ele estava para ser traído. O objetivo da ceia é ser em memória do nosso Senhor Jesus Cristo. É em lembrança do seu amor que o levou a morrer pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser trazidos de volta à presença do Senhor. Então, olha, a ceia do Senhor, ela é conhecida como comunhão, que significa repartir, que significa participar. Quando nós estamos ceando, quando nós estamos celebrando a ceia, nós estamos partindo o pão juntos. Nós estamos tomando o cálice juntos. Nós estamos demonstrando que nós temos o mesmo espírito. Nós estamos demonstrando que nós somos uma mesma família. Nós estamos demonstrando que nós seguimos o mesmo caminho. Então, nós estamos em comunhão, nós partimos e nós repartimos, nós comungamos da mesma fé. O em memória de mim significa dizer que nós estamos comemorando, né? Celebrando aquilo que Jesus fez por nós, lá na cruz, quando Ele pagou os nossos pecados, e também nós estamos em comunhão e nós temos um compromisso de seguir adiante, de continuar juntos, de continuar permanecendo juntos na presença do Senhor até o dia da sua vinda, amém? Os elementos são o pão e o suco, né? O pão, ele simboliza o corpo de Cristo, que foi partido por nós, né? E o suco ou o vinho ali, ele representa o sangue de Jesus, que é o sangue da nova aliança, né? Que foi derramado, que foi vertido para reparar a nossa vida, para que os nossos pecados fossem perdoados, nós pudéssemos alcançar a salvação do Senhor. Uma outra coisa interessante é que a preparação para a participação, né? Pastor, como é que eu devo participar desse negócio? Gente, nós precisamos entender uma coisa que ela tem sido para mim hoje um motivo de muita preocupação no tempo que a gente vive, que as pessoas estão querendo assumir a responsabilidade pelo outro. Isso aqui nós fazemos, por exemplo, eu faço com o meu filho que tem 4 anos, eu faço com a minha filha que tem 11 anos, onde eu sou responsável por eles, mas mesmo assim eu tenho o dever moral de ensiná-los sobre todas as coisas. Então, olha, a Bíblia diz para nós que nós devemos fazer um autoexame para que então nós possamos participar desse momento. Não é isso que a Bíblia diz? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão, e então beba do cálice. Então entenda, não sou eu que vou dizer para você se você tem ou não condição de participar. Você precisa se autoexaminar. Agora, qual é o meu papel?
O meu papel é te ensinar sobre essa necessidade do autoexame. De dizer para você, olha, se há pecado na sua vida não confessado, né, se você está em desacordo com aquilo que é a vontade de Deus descrito na sua palavra, você precisa rever isso. Porque a Bíblia diz que aquele que come nessa condição, ele come e bebe para a sua própria condenação. Ele traz condenação sobre a sua vida. Então, o nosso papel aqui é abrir os olhos, o nosso papel é ensinar. Mas eu não posso dizer, você pode e você não pode. E eu até posso, mas eu não devo. O que eu devo fazer é, você precisa se examinar. Você precisa olhar para você. Se há pecado na sua vida, você precisa consertar a sua vida. Eu não posso tomar uma responsabilidade que é de Jedaías. Então eu tenho que colocar essa responsabilidade nas mãos dele. Então a gente vive hoje um tempo onde as pessoas elas querem responder por tudo na vida do outro. Não, não é assim. A gente tem que ensiná-los. Assim como o Senhor Jesus Cristo. Porque Paulo disse assim, olha, assim como eu recebi do Senhor, eu entrego para vocês. Ele está dizendo, olha, eu estou ensinando para vocês da mesma forma que ele me ensinou. E ele me ensinou que nós devemos fazer um autoexame. Então, nós devemos fazer esse autoexame. Quando a pessoa participa da ceia com pecados não confessados, né, ela acaba endurecendo o seu coração para o agir ao Espírito Santo de Deus. E a gente vai percebendo, gente, isso sendo uma realidade nos nossos dias. Aí Paulo vai dizer, lá em 1 Coríntios, né, ele diz assim, olha, por isso, há no meio de vocês muitos fracos, muitos doentes e muitos mortos. Porque, olha, o cara está em pecado, ele sabe que está em pecado, mas ele vai lá e ele come do pão e ele bebe do cálice. Ele começa a endurecer o coração dele para a voz do Espírito Santo na vida dele. Ele começa a ficar fraco. E ele insiste nesse negócio. E ele começa a adoecer. E ele continua insistindo nesse negócio. Até que ele vai ficar num estado de morte espiritualmente. Ele não ouve mais a voz de Deus. E aí ele se torna um religioso no meio da multidão. Ele faz tudo que um crente faz, só que ele não é um crente. Ele é um religioso. Então a Bíblia está dizendo para nós, olha, esse momento aqui, gente, é um momento de comunhão, em memória do Senhor, em comunhão com Ele, comunhão uns com os outros. Então a gente não pode quebrar isso, porque a gente está vivendo em pecado. Agora, pastor, e o que é que eu faço se eu estiver em pecado? Se arrependa. Esse autoexame não é para você não participar. Esse autoexame você faz um raio-x de si mesmo, aí você diz, eu estou em pecado. E agora o que é que eu faço? Você se arrepende, e aí você come do pão e você bebe do cálice. Porque a gente não pode ficar fora desse negócio. Porque o Senhor mandou a gente participar disso. Quem não come do pão e não bebe do cálice, o Senhor disse, esse não tem parte comigo, gente. Pastor, mas se o pecado que eu tenho cometido envolve pessoas e eu preciso me acertar com elas, se arrependa, coma do pão, beba do cálice e vá se acertar com elas. É isso que a Bíblia ensina para nós. Agora, só não fique, como diz a pastora, na moitinha. Porque um dia o bicho vai pegar. Como é? Não. Também não. É uma pergunta interessante. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu preciso ser batizado para participar da ceia? Biblicamente, não. Algumas igrejas começaram a fazer isso. Isso aí ao longo da história da igreja. Porque começou a se perceber que a coisa começou a ficar bagunçada. E nessa tentativa de consertar o negócio, porque as pessoas elas estavam, comendo, bebendo de forma indigna, de forma indecente, em pecado, pressupondo que aqueles que descem as águas batismais são aqueles que estão de fato entendendo o que é o Evangelho, que querem um compromisso. Então, disse a senhora, para participar da ceia, você precisa se batizar. É uma forma que se tentou para consertar o negócio, sabe? Mas depois a própria história vai mostrar que não deu muito certo, porque tem que ser vergonha de todo jeito, né? Descendo as águas, comendo do pão, bebendo do cálice, é uma desgraça.
Certo. Se tivesse aquela figurinha, tu botava assim para ela, faz o teu, benção. Não era? Como não tinha. Pois é. É. Na verdade, isso é religiosidade. E isso não tem nada a ver com blasfemar contra o Espírito Santo. Muito menos isso, muito menos esse tipo de pecado. Certo? Mas não tem, não. Biblicamente, você não vai ver. Gente, você vai ver, olha, quem era que estava ceando com Jesus lá na mesa? Dentre os 12. Até aquele que o traíra estava lá no meio. Né? Então, mas Jesus está ensinando para nós. Né? Coma e beba de forma digna do Senhor. Agora, pastor, então, já que eu não preciso me batizar para participar, então eu não vou me batizar, é isso? Não. Você tem que batizar. E você também tem que participar. Você tem que seguir conforme aquilo que o Senhor estabeleceu na sua palavra. Amém? Qual a frequência com que a gente deve celebrar a ceia do Senhor? Isso não é dito na Bíblia. A gente tem o costume de celebrar uma vez no mês. Gente, a gente é tão religioso, mas tão religioso, o negócio é tão feio, que, por exemplo, tem igrejas que a gente faz aqui todo primeiro domingo. Né? Então, isso é muito comum, de um modo geral, nas igrejas por aí afora. Primeiro domingo do mês, vamos lá e faz ceia. Mas tem gente que faz no segundo domingo. Aí quem faz no primeiro vai dizer que quem faz no segundo está em pecado, porque não está fazendo no primeiro. A gente ri, mas o negócio é sério. É? Aí quem faz no segundo diz não, quem está em pecado são vocês. Porque o correto é fazer no domingo. No segundo, diga, irmão. É forte, né? A gente ouviu um testemunho assim, é forte. E assim, olha, no seu caso, né? Tanto você quanto seu marido, vocês viviam no mundo, Jesus lhe alcançou, você entregou sua vida para Jesus, só que seu marido não. E por que não? Né? Você comer do pão e beber do cálice, porque ele não quer? É? Agora, se fosse o contrário, aí a história seria diferente. Tipo, você se converteu, mas você diz assim, eu não quero me casar. Eu quero continuar do jeito que eu estou. É? E a Bíblia ensina que o casamento é de Deus. E ele tem que ser aos olhos de Deus e também na lei dos homens. Numa situação como essa, aí sim você estaria em pecado, porque você não queria aquilo que Deus estabelece para que seja. Mas é uma situação completamente diferente. Completamente diferente. Mas, gente, acontece de tudo. Uma vez fizeram uma cocó comigo. Foi. Olha, pastor, passa por cada uma que vocês não têm noção. Isso faz tempo, foi logo no começo, né? Aí, assim que eu cheguei aqui, aí a irmã disse assim, pastor, eu quero muito me batizar, mas eu não sou casada. Uma situação parecia ser feita sua, mas não era não. Aí eu disse, mas por que você não é casada? Você não quer casar, tem alguma dificuldade? Disse, não, ele não quer. Mas ele não quer, mas então, se você é crente, mas ele não quer, mas você é crente, então não tem problema não. Ele não é crente, mas você é, sou. Eu batizo você.
amém, ficou feliz da vida. Então vamos embora. E aí eu vim, a gente batizou, passa-se alguns anos. Aí eu vim descobrir a real história, que era porque ela não era casada, porque ele não queria casar, porque na verdade ele era casado e ela era outra. Já pensou? É? Mas o Senhor viu que eu não sabia de nada. Mas veja, numa situação dessa, aí fica até difícil, né, gente? Uma dessa você tem que deixar uns 10 minutos embaixo da água. Não é só 5, não. Né? E segurando com as duas mãos para garantir, né, que Jesus vai aceitar ela lá no céu. Mas olha, biblicamente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, minha irmã, diz assim, tira esse tempo de atraso, né? Ceia mesmo, coma do pão, beba do cálice, porque você é serva do Deus vivo, serva de Jesus Cristo, né? E você foi chamada para a comunhão. Então, glória a Deus por isso. Agora vai ter gente que se levanta e vai dizer que não, mas vamos embora. A gente está seguindo aquilo que a Bíblia nos ensina. E isso é o que importa, é o que mais importa. Então, olha, a gente celebra uma vez por mês. Pastor, se a gente celebrasse todo o culto, pode ser. Se celebrar uma vez por ano, também pode ser. Ele apenas disse, façam isso em minha memória. Ele não disse com que frequência que nós deveríamos fazer, mas que nós devemos fazer. Amém? E o significado espiritual, a ceia do Senhor aqui é um olhar para o passado e olhar para o presente e olhar para o futuro, né? Como ele coloca. No passado, é aquilo que Jesus fez por nós. No presente, é a sua comunhão no momento com o corpo de Cristo e com o próprio Cristo. E no futuro, você está olhando para aquele grande dia em que a gente vai assentar à mesa com Ele, né? E Ele mesmo vai estar celebrando essa ceia para nós. Amém? E para fechar, agora aqui, rapidamente, tem um texto lá em João 13, de 1 a 17. Depois você pode ler esse texto. Esse texto fala sobre a ocasião em que Jesus lava os pés dos seus discípulos. E aqui Jesus estava ensinando algo para nós, como igreja. Olha que coisa linda. Você batiza-se, você tem comunhão, você come do pão, você bebe do cálice e você lava os pés. Jesus disse assim, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a vida por muitos. Jesus estava ensinando para nós que esse é o princípio que deve estar vivo, latente no nosso coração. Nós não estamos aqui para ser servidos, mas estamos aqui para servir. Ainda que a gente venha a ser servido, porque a gente está servindo. Né? Então, na medida em que eu sirvo, eu vou servir Gedaías, eu vou servir Emerson, eu vou servir Daiane, eu vou servir vocês. E na medida em que vocês servem, vocês vão me servir. Mas, o que o Senhor está ensinando para nós aqui é, você não vai ficar no seu coração gerando a expectativa de que eu serei servido. Não, eu vim para servir. Eu vim para lavar os pés. Eu vim para dar a minha vida. E aí tem os textos aqui que ensinam isso. Primeiro Filipenses 2:3. Considere o outro superior a si mesmo. Gente, isso é um desafio para nós. Porque olha, a gente não é essa Coca-Cola toda, mas a gente se acha. É ou não é verdade? A gente tem que lutar com isso dentro da gente. Porque às vezes a gente quer se achar melhor. E olha, você querer se achar melhor não é pecado. O pecado é você acreditar nessa desgraça. Né? Quando você quiser começar a se achar melhor, luta contra isso. Diz, Senhor, não, é mentira, é verdade, eu sei que não é. Né? E aí você começa a lutar. Diz assim, não, o meu irmão é que é superior a mim. Ainda que a Bíblia vai dizer para nós que todos nós estamos no mesmo pé de igualdade. Mas eu olho para o meu irmão, né, não com superioridade, mas eu olho para ele e digo assim, não, eu vou servir você. A segunda coisa, igualdade e amor fraternal. Olha, a gente precisa entender aqui, se eu ando muito próximo de Gedaías, se a gente se comunica, se a gente ora junto, se a gente estuda junto, se a gente sai junto, é muito natural que eu vou ter uma relação mais íntima com ele do que talvez com Emerson. Mas quando se trata de amor fraternal,
O amor que eu dou para ele é o amor que eu tenho que dar para Emerson. Ainda que eu seja talvez mais próximo dele. Mas o amor é igual. Então não é porque, tipo, eu sou mais próximo de Gedaías, então eu vou servir mais Gedaías do que Emerson. Emerson que se vire para lá. Não. Eu vou servir a Emerson também, viu, Emerson? Também vou servir, eu vou servir você também. Então a gente vai servir igualdade, o amor é o mesmo. Então esse tipo de coisa a gente não barganha, porque senão depois a gente vai estar fazendo as cocó, né? As patotinhas, né? Não, esse aqui é meu grupo. E não quero entrar ninguém não, que a gente tora a cabeça. Não. A gente vai amar, e esse amor é um amor fraternal, também tem textos aí. E o serviço cristão, gente. Ó, se tu não serve para servir, tu não serve para nada. Essa é a verdade. A gente foi chamado para servir. E não tem nada melhor do que a gente estar servindo. Então, olha, no nome de Jesus, guarde esses ensinamentos preciosos no seu coração, né? E deixa isso ir crescendo cada vez mais na sua vida. Amém? Em nome de Jesus, Deus abençoe você. E para quem vai se batizar, sexta-feira, a água já está pronta, né? Sexta-feira. É porque se não for hoje, não vai ter água aí, viu? Então, gente, olha, mas quarta-feira tem culto e as células seguem normalmente, tá bom? Na semana. Deus abençoe você em nome de Jesus.